Às vezes, ao assistirmos um filme, ou até mesmo ao estudarmos a história das guerras, dos conflitos, temos uma tendência a romantizá-las. Mas a realidade é muito mais dura do que a gente imagina, muito mais cruel. Primeira Guerra Mundial. Conflito que aconteceu de 1914 a 1918. Alguns defendiam que era a guerra para acabar com todas as guerras. Após o final do conflito, 2 décadas depois, uma outra guerra de proporções ainda maiores acontece. Tanto que a chamada Grande Guerra de 1914 passa a ser conhecida na história da humanidade como a Primeira Guerra Mundial, a que antecedia a Segunda Guerra Mundial. Há historiadores que defendem que Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial são o mesmo conflito, o mesmo processo histórico, porque envolve os mesmos agentes, os mesmos personagens, ou pelo menos muitos deles se envolveram tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Mas para entendermos esse conflito chamado Primeira Guerra Mundial, precisamos, em primeiro lugar, conhecer as suas causas. Vamos falar de 4 causas que são fundamentais. Disputas imperialistas, o imperialismo, como é conhecido, o colonialismo, os nacionalismos, as alianças militares e a corrida armamentista. O neocolonialismo, como é conhecido, o imperialismo do século XIX, ou seja, o avanço das potências europeias no século XIX em direção à África e à Ásia na conquista de territórios. Busca de matérias-primas, a ideia também é escoar o excedente de população da Europa, busca de mão de obra barata, e se fala também em busca de novos mercados consumidores. Esse último precisa ser revisado, pensado, porque alguns historiadores, alguns pesquisadores já dizem que o que ficou claro, principalmente em territórios da África, com o imperialismo, com o passar do tempo, que a história mostra, é que esse não era um dos objetivos principais, essa criação de novos mercados consumidores. Bom, o objetivo em si, o principal objetivo do imperialismo, dessas disputas imperialistas, ele é econômico. Mas ele tem toda um embasamento teórico dentro de teorias de supremacia branca. Vamos lembrar aqui 2, a do Fardo do Homem Branco, que defendia que as potências europeias mais civilizadas, desenvolvidas tecnologicamente, deveriam levar para os povos considerados mais atrasados, não evoluídos, como por exemplo povos da África e da Ásia, deveriam levar a civilização, as luzes da civilização, deveriam levar a tecnologia, a cultura, os seus costumes considerados mais adiantados. E também se defendia, dentro dessa ideia do fardo do homem branco, que isso era um trabalho penoso, era um sacrifício, era um trabalho quase que filantrópico das nações europeias, mas que deveria ser feito. Outra defesa é o do darwinismo social, onde se apropriam da ideia do Charles Darwin, da evolução das espécies, e levam para o campo da sociedade, do social. E defendem que existem sociedades mais aptas, que se adaptam melhor à evolução, ao meio, que tem condições de progresso. Outros povos, outras nações, elas já não são tão aptas e elas já não conseguem ter o mesmo desenvolvimento. O que justificaria, então, uma submissão por parte dessas nações que não são aptas, como, por exemplo, as nações europeias. Nessa questão das disputas imperialistas, se acirra muito mais essa disputa, os nervos vão mais à flor da pele, porque Itália e Alemanha, principalmente a Alemanha,
se unificam enquanto nação e também querem sua parte nessa conquista. Então vejam bem, territórios que já estavam ocupados por Bélgica, por Inglaterra, por França, por Portugal, em menor número pela Espanha, de repente tem Itália e principalmente Alemanha na disputa. Então essas disputas ficam mais acirradas e vão fomentar alianças, vão fomentar a corrida armamentista e uma preparação, né, para a Primeira Guerra Mundial. Os nacionalismos. O primeiro nacionalismo a ser citado é o francês. A França tem um sentimento de revanche com relação à Alemanha. Porque a Alemanha, no século XIX, ainda a Prússia enfrentou a França num conflito que levou a um tratado que a França considerou humilhante. Perdeu ali a região da Alsácia-Lorena no Tratado de Versalhes, né? Essa guerra da França com a Prússia. A Prússia posteriormente se autodeclarou Império Alemão. Então já existe entre França e Alemanha um sentimento conflituoso, né? E a Alemanha também tem o seu nacionalismo, né? O seu movimento nacionalismo, que é o pan-germanismo. Lembrando, o prefixo pan traz a ideia de todo, traz a ideia de conjunto. Então, a ideia defendida pela Alemanha, principalmente, era de união dos povos alemães. O que estava por trás dessa iniciativa era justamente a conquista de novos territórios na Alemanha, inclusive na Europa. Naquelas regiões que eram habitadas por povos germânicos, então a Alemanha pretendia, né, estender o seu domínio e a sua influência através do pan-germanismo. A questão talvez mais delicada dos nacionalismos de se resolver é o pan-eslavismo, também dentro da ideia de conjunto, de todo, né, conjunto dos povos eslavos. E a região dos Balcãs era uma região muito difícil de resolver essa situação. A Bósnia era objeto de disputa pela Sérvia e pela Áustria-Hungria, que dominava essa região. Contudo, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, estava no momento de declínio, o que gerou vários movimentos, né, nacionalistas por parte dos sérvios para a conquista da Bósnia. E aí tem um detalhe bem importante, que é o apoio da Rússia. A Rússia encabeçava e liderava esse movimento do pan-eslavismo, né? A ideia era criar então um grande conjunto dos povos eslavos sob a orientação, o domínio do czar russo. As alianças militares. Com tudo isso que a gente falou até agora, as disputas imperialistas, esses próprios sentimentos nacionalistas, né, começaram a se organizar alianças, né? E essas alianças tinham, primeiro, em Tríplice Entente, contava com a Grã-Bretanha. Importante frisarmos aqui a Grã-Bretanha então como Inglaterra, Escócia e País de Gales. A França estava do lado da Entente com a Grã-Bretanha e a Rússia. A outra aliança que se formava contava com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro e com a Itália. Posteriormente também com o Império Turco-Otomano. Então aqui a gente já percebe algumas situações, né? Dá bem para ver na organização dessas alianças que nós temos uma Alemanha que tem uma questão com a França, ou a França com a Alemanha, através desse sentimento de revanche, que a gente já viu. Nós temos também uma questão da Rússia, que defende o pan-eslavismo e que é contra, então, ao Império Austro-Húngaro, né, que domina a região dos Balcãs. Então, nós já temos, dentro dessas alianças, os ânimos bem acirrados, né? Tudo pronto para que
o conflito aconteça. O que falta para esse conflito acontecer é um motivo, é um pretexto, né? O cenário, o pano de fundo está prontinho. Nessas alianças militares, é importante entendermos também a situação da Itália. A Itália está posicionada ao lado da Alemanha, está posicionada ao lado da Áustria-Hungria. Contudo, quando começa a guerra, a Itália se nega a entrar na luta. E um ano depois, em 1915, o que acontece? Então, a Itália troca de lado e ela passa para a Tríplice Entente. E a Tríplice Aliança contava com o Império Turco-Otomano. É importante lembrarmos, né, e frisarmos que não apenas esses países participaram da guerra, né? Outros países se envolveram entrando nessas alianças. A guerra envolveu a Europa, mas envolveu também parte do Oriente Médio, né? Onde estava sob o domínio do Império Turco-Otomano. Bom, a corrida armamentista, a gente já pode ter uma ideia, né? Com essas alianças todas alinhavadas, todas fechadas, dá para perceber que os países já tinham um entendimento, né? Já estavam conformados, digamos assim, com a ideia de que o conflito era inevitável, que era uma questão de tempo, né? Para que esse conflito acontecesse, para que essa guerra acontecesse. Então, todos esses países, essas alianças, elas vão começar a desenvolver um armamento e vão começar a utilizar de uma tecnologia que está chegando no século XX, né? E eu acho que a definição do Eric Hobsbawm, e ele define isso no livro A Era dos Extremos, ele diz que a Primeira Guerra Mundial marca o início do século XX. Claro, nós sabemos que o século XX começou em 1901, né, cronologicamente. Mas em termos de cultura, em termos de características que a gente hoje conhece do século XX, ele começa com a Primeira Guerra Mundial. E aí essas potências elas conseguiram se articular. É uma guerra que vai começar depois com tanques de guerra. É uma guerra que vai ter combate aéreo, né? Além do conflito no mar, vai ter o combate aéreo. E vai ter uma inovação ainda, que é a questão da arma química, né? Que é uma prática cruel, né? A utilização de gases venenosos, que somente as máscaras poderiam proteger. Essa é a ideia da corrida armamentista. É se organizar para um conflito que é inevitável, né? Está tudo pronto para o conflito. As alianças estão montadas, né? Os investimentos econômicos estão sendo feitos para se conseguir, né, esses armamentos. Cada nação tentando ser mais produtiva dentro da sua belicosidade, vamos dizer assim. Está tudo pronto. O que falta? Falta um pretexto. Falta uma situação que diga: eis aí o motivo para fazermos a guerra. E isso vai acontecer em junho de 1914, quando o arquiduque da Áustria-Hungria, o arquiduque Francisco Ferdinando, vai visitar a Bósnia, vai visitar a capital Sarajevo, e então ocorre um atentado por um nacionalista sérvio, um defensor do pan-eslavismo. Ele acaba assassinando o arquiduque e a sua esposa. Não há então uma solução diplomática para a situação, e a Áustria-Hungria declara guerra à Bósnia. E é claro que a Rússia, como já vimos, que estava à frente dessa ideia do pan-eslavismo, ela parte em defesa da Bósnia. Da mesma forma que a Alemanha vai se posicionar dentro daquela aliança ao lado da Áustria-Hungria. É uma questão de tempo para então a Alemanha declarar guerra também à Bósnia, declarar guerra à França e declarar guerra à Grã-Bretanha. Julho de 1914, início de agosto, é o início da contenda chamada Primeira Guerra Mundial. Tem uma citação do Eric Hobsbawm que ele fala muito bem, né, dentro da Era dos Extremos.
já citado aqui. Tudo isso mudou em 1914. A Primeira Guerra Mundial envolveu todas as grandes potências e, na verdade, todos os estados europeus, com exceção da Espanha, os Países Baixos, os 3 países da Escandinávia e a Suíça. E mais, tropas do ultramar foram muitas vezes, pela primeira vez, enviadas para lutar e operar longe de suas regiões. É um novo momento, né? É um marco pelo qual a humanidade vai passar. Bom, o conflito. O conflito, vamos pensar, né, o conflito Primeira Guerra Mundial em 2 fases. A primeira fase é a guerra de movimento e a segunda fase, a mais conhecida, a mais famosa, a mais tratada de todas, né, nos livros, nos filmes, que é a guerra de trincheiras. Primeira fase, a guerra de movimento. A guerra de movimento, vamos entender o início da Primeira Guerra Mundial, nos primeiros meses ainda da guerra, 1914, quando a Alemanha tenta ocupar o território francês e tenta, sobretudo, ocupar a capital, Paris. Então é esse movimento da Alemanha, um movimento criado pelos franceses para não deixar com que a Alemanha tome posse de Paris e assim ocupe o território francês. E essa é a guerra de movimento. Vamos entender também como funciona em termos geográficos essa guerra. Ela tem um fronte ocidental, onde a Alemanha enfrenta a Grã-Bretanha e a França, e ela tem um fronte oriental, onde a própria Alemanha enfrenta os russos. Erich Hobsbawm nos traz também, aqui, né, um trecho que fala um pouco dessa realidade que os soldados enfrentavam. Né? Levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente protegido por rolos e teias de arame farpado, para a terra de ninguém. Um caos de crateras, de granadas inundadas de água, tocos de árvores calcinadas, lama e cadáveres abandonados, e avançavam sobre as metralhadoras que os ceifavam. Imaginem o que deveria ser os soldados enfrentando aviões, enfrentando tanques de guerra e de repente sendo atacados por gases venenosos. A segunda fase, conhecida como a Guerra de Trincheiras, eram valas cavadas, construídas, túneis subterrâneos, onde os exércitos ficavam de prontidão, atacavam e se defendiam. Essas valas, como a gente via ali no texto do Hobsbawm, ele descrevendo, elas eram cercadas então com arame farpado, com tocos, com tudo que pudesse impedir o avanço do inimigo. As trincheiras dos exércitos inimigos, dos opositores, muitas ficavam muito próximas. Elas não eram tão distantes como se pode pensar. Elas eram próximas. E entre uma trincheira e outra, era chamada Terra de Ninguém. Mas essa Terra de Ninguém era cheia de armadilhas, de minas, de explosivos. Muito complicado quando precisava, de alguma forma, avançar nesse território. A Guerra de Trincheiras ela acaba então causando muitas perdas, né? Claro, físicas baixas, né? De soldados, mas mexia muito com o psicológico dessas pessoas. As trincheiras não eram um lugar saudável, a higiene, as condições que os soldados viviam nas trincheiras, elas eram muito difíceis, né? De se aturar, de se sobreviver nas condições do fronte de guerra. Uma outra citação nos diz que infantes abatidos por metralhadoras ficaram estirados durante um mês diante de sua trincheira.
alinhados como uma manobra. A chuva cai sobre eles inexoravelmente, e balas despedaçam seus ossos embranquecidos. Certa noite, Jacques, durante uma patrulha, viu enormes ratos saindo debaixo dos seus corpos desbotados. Estavam gordos, segundo a citação desse autor, né? Os ratos se alimentavam, claro, dos corpos. A situação de higiene nas trincheiras era terrível. Tanto é que esse texto nos fala que, inclusive, os corpos de soldados mortos eram usados para se defender, né? Eram usados como barreiras, como obstáculos para impedir os ataques. Ponto decisivo no conflito, chamado Primeira Guerra Mundial, foi o ano de 1917. Nesse ano, apoiado pela Alemanha, Lenin inicia um movimento revolucionário na Rússia, e a Rússia então se afasta do conflito da Primeira Guerra Mundial, assina um acordo, né, com a Alemanha, se afastando do conflito. E nesse mesmo ano, os Estados Unidos saem do seu isolamento e então enviam tropas para a Europa para participar da Primeira Guerra. Cabe ressaltar que a Rússia então se torna a União Soviética, o primeiro país socialista, o primeiro país comunista da história da humanidade, e os Estados Unidos vão sair da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência. Então, 1917 marca o desfecho da Primeira Guerra Mundial, mas marca também o que seria o futuro próximo com duas grandes superpotências, a União Soviética socialista e os Estados Unidos capitalista. As consequências da Primeira Guerra Mundial, em primeiro lugar, aproximadamente 10 milhões de mortos. Mortos nos conflitos, até em genocídio, como o caso do genocídio armênio. Consequência ainda da Primeira Guerra Mundial, uma Alemanha que sai despedaçada. A França consegue a sua revanche. Um novo Tratado de Versalhes é assinado. A Alemanha reduz a sua capacidade militar para 100 mil homens, perde o direito a ter uma aviação, de ter uma marinha. E essa Alemanha despedaçada e o que se segue a partir da Primeira Guerra Mundial, principalmente com o ressentimento de Itália e de Japão, que acredito que não participaram como deveriam, né, dos espólios de guerra, esses ressentimentos vão ficar sendo alimentados ao longo de 2 décadas e irá resultar na Segunda Guerra Mundial.